A ansiedade é muito ruim. Não, eu tenho dificuldade, me isolo sem paciência, tenho muita dificuldade com minhas emoções, não tenho controle, com isso prejudica no trabalho, porque eu não consigo me expressar. Gente, vocês perceberam que tudo que eu li aqui, choro muito e me expresso pouco. Tudo que eu li aqui é o que acontece com a maioria, né? Às vezes eu vou descontar na comida, na bebida, vou dormir, vou chorar, eu travo, fico tremendo, né? Às vezes eu fico com a raiva, acabo arremessando objeto, acabo brigando com as pessoas, daí depois eu me arrependo porque eu fui estressada, falei demais, eu briguei e depois desse arrependimento, né, eu fico triste. Então, assim, são vários comportamentos que vocês têm pela dificuldade de lidar com as emoções. Se eu fosse vocês, eu teria um papel e uma caneta para anotar algumas coisas que vai ser importante na live. Anota no papel, na agenda. Eu acho que seria super importante. Se eu fosse vocês, eu anotaria. Eu já não consigo demonstrar nenhuma reação de emoção. Tem gente que trava mesmo, isso é comum também. Gente que fica agressiva. Sempre me arrependo depois que eu ajo, né? Uma sensação de perder o controle. Então é importante a gente falar desse tema, né? Porque, poxa, quando eu não sei lidar com essas emoções, eu acabo tendo comportamentos impulsivos, agressivos, né? Desregulado, de comer demais, beber demais, e eu acabo me prejudicando. Existem alguns pensamentos que eles acabam contribuindo para a gente não saber lidar com as nossas emoções. Como, por exemplo, a sensação de que os nossos sentimentos eles vão durar para sempre. Quem nunca ficou triste com o término, ficou triste com a morte de alguém, com o desemprego, que teve essa sensação de que, meu Deus, nunca vai passar, essa dor vai durar para sempre. Quem já tiver tido essa reação, coloca uma mãozinha assim para saber se já aconteceu com vocês, tá bom? Hoje em dia eu fico isolada no meu canto até ficar calma para não ser grossa com ninguém. Já é um tipo de regulação emocional que você faz, Gil. Você se recolhe para não ser agressiva e depois você volta o contato de uma forma mais calma, né? Isso pode ser sim saudável. Então coloca a mãozinha assim para quem faz geralmente o que eu falei. Olha, então muita gente faz isso que eu falei, né? Ai, Andressa, realmente eu penso que a tristeza nunca vai passar, que a ansiedade nunca vai passar, né? Que eu vou perder o controle das minhas emoções. Dependendo da ansiedade, vem uma sensação de que eu vou enlouquecer, de que eu vou morrer, eu vou perder o controle. E eu queria dizer para vocês que todos esse pensamento que a gente tem é normal, todo mundo sente, mas que quando você aprende a lidar com as emoções, principalmente na psicoterapia, né? Eu vou falar muito aqui sobre regulação emocional. Regulação emocional, ela faz parte aí da terapia cognitivo-comportamental, terceira onda, né? Que é uma abordagem que nós, terapeutas cognitivo-comportamental, usa aí na psicoterapia com os pacientes, porque a gente está aí para o paciente aprender a lidar melhor com as situações. Além desse medo das emoções durarem para sempre, e que não é verdade, as emoções elas têm que ser vistas como uma onda. Como assim, Andressa? Uma emoção ser vista como uma onda? Eu já até coloquei nos meus stories, falei para vocês tirar o print e ler com frequência, porque é assim. Por que a emoção comparada com a onda acaba ajudando nós? Porque a onda, ela atinge um pico e depois desce. A mesma coisa é as nossas emoções. Por exemplo, no momento de um congestionamento, eu posso ficar com muita raiva, mas após que passa aquele congestionamento, a minha raiva vai diminuir. Por exemplo, no momento que o chefe briga comigo, eu posso ficar com muito medo, mas aos poucos aquele medo vai diminuindo. Quando a gente tem a consciência de que as emoções são passageiras, né? Elas atingem um pico e depois desce, a gente começa a se desesperar menos. Porque quando a gente interpreta de que a emoção não vai passar, a gente acaba ficando ainda mais nervoso, ainda mais ansioso, ainda com mais medo, né? Então, como é que seria? Gente, olha, essa parte que eu vou falar é uma parte que para quem não é meu paciente vai achar muito estranho. Por que as emoções elas tendem a piorar? Porque a gente tenta negar a emoção, a gente critica a emoção, a gente suprime a emoção. Quanto mais eu negar, eu suprimir, eu criticar, eu ter raiva daquela emoção, mais a emoção vai aumentar.
Por exemplo, agora há pouco eu poderia estar somente ansiosa, mas se eu não aceitar essa ansiedade, eu ficar criticando, eu não validando, eu suprimindo, eu negando, além de eu poderia ficar só ansiosa e a ansiedade passar. Mas se eu não aceitar ela e eu ficar criticando, essa ansiedade, ela vai aumentar. Então, antes eu estava ansiosa, agora eu vou estar mais ansiosa e eu posso ainda estar com raiva. Ansiosa, com raiva, e depois da raiva eu posso ter o medo. Então, Andressa, quer dizer que quando eu não aceito o sentimento, quando eu não aceito a emoção, ela piora. É exatamente isso. Ou seja, a gente é educado a criticar e a não aceitar, não é mesmo? Eu acho que aqui todo mundo foi ensinado a isso e faz isso no dia a dia. E é por isso que as emoções aumentam. Mas quem é meu paciente, quem sabe o que é regulação emocional, sabe que o segredo é eu validar. Como assim, Andressa? Eu validar, eu aceitar. Poxa, eu realmente estou ansiosa. E eu lembrar, mas essa ansiedade, ela vai diminuir. E o que eu posso fazer com essa minha ansiedade? Eu posso muito bem comer, beber e dormir e brigar, me cortar, querer morrer. Eu posso fazer tudo de negativo porque eu tô ansiosa. Mas eu posso escolher e fazer uma meditação. Eu posso escolher ouvir uma música que me acalme. Eu posso escolher conversar no WhatsApp com a minha amiga. Eu posso escolher assistir uma pegadinha. Então, o que eu posso fazer diante dessa emoção? Ah, Andressa, então eu aceito que eu tô ansiosa, eu me pergunto, o que eu tô sentindo agora que eu tô incomodada? Ah, eu tô ansiosa. Em vez de eu negar a emoção, eu ficar com raiva, eu comer demais, eu beber, né, eu me isolar, o que eu posso fazer? Escolher uma atitude positiva que me faça bem e aceitar que eu tô ansiosa e fazer algo positivo. Esse, de forma bem grosseira, explicando, seria a forma de eu lidar com as minhas emoções. Mas calma aí que aos poucos eu vou falando mais. Vou dar um exemplo para vocês, e eu acho que é um exemplo muito bom, porque vocês adoram quando eu falo de ciúme, de relacionamento. Por exemplo, eu posso ver algo lá no Instagram do meu namorado e vir aquele ciúme muito forte. O que eu tô sentindo no momento? Poxa, eu tô com um ciúme muito forte. Se eu não tiver uma regulação emocional, se eu não souber lidar com a emoção, eu vou fazer um barraco, eu vou mandar uma mensagem desaforada, eu vou ligar pro namorado, eu vou terminar, eu vou ser desagradável, etc, etc, etc. Mas, se eu tiver uma regulação emocional, eu vou aceitar. O que eu tô sentindo no momento? Poxa, eu tô com ciúme. O que eu poderia fazer agora? Se eu fizer agora o que eu estou com vontade, que é ligar, brigar, fazer barraco, terminar, depois eu vou me arrepender. Então eu posso ouvir uma música calma, eu posso responder essa minha emoção, coisas do tipo, uma curtida não é nada demais. Depois eu posso conversar de uma forma calma. Qual o ponto positivo de eu agir de forma impulsiva? Quais os pontos negativos? Tudo isso no início dá trabalho, mas quando a gente pratica, quando a gente tem o hábito de lidar melhor com as emoções, isso vai se tornando mais fácil, tá? E quando o cara fala que vai passar o dia que eu falo, gente, olha, por favor, eu só vou responder coisas sobre emoções. Assuntos, perguntas sobre coisas que não tem nada a ver com emoções, eu realmente não vou responder, tá? Todas as lives que eu estou fazendo aqui, vocês têm que fazer perguntas do tema, tá? Porque se eu quero responder todo mundo, mas se for assunto que não tem nada a ver, acaba atrapalhando aqui a nossa conversa, tá? Espero que vocês entendam. Ah, Andressa, então, de forma resumida, seria assim: eu reconhecer o que eu estou sentindo, vamos dar o exemplo da ansiedade. Eu vou reconhecer o que eu estou sentindo agora que eu não estou muito bem. Bom, eu estou ansiosa. Eu vou aceitar essa ansiedade, em vez de criticar, de negar, de suprimir. Quando eu aceito que eu estou ansiosa, eu vou escolher como agir diante disso. Eu estou ansiosa, mas eu posso escolher não roer a unha, não comer, não me cortar, não gritar, não beber. Eu posso escolher fazer algo de bom para mim. Fazer a meditação ajuda muito. Hoje tem muito aplicativo gratuito. Coloca no Google Play. Aplicativo de meditação. E faz a meditação que ajuda, né? E você identificar, além de identificar o que eu estou sentindo, você se perguntar também o que aconteceu que eu me senti dessa forma, para você entender o contexto que te levou a sentir aquela emoção.
Como você faz para identificar qual tipo de emoção? Essas perguntas, elas são muito válidas, né? Do que eu estou sentindo no momento. Se você ainda não tem familiaridade com o que é alegria, o que é tristeza, o que é medo, o que é culpa, coloca no Google mesmo o que é medo, o que é culpa, o que é alegria. E aí, quando eu tenho o significado daquelas emoções, eu consigo identificar melhor o que eu estou sentindo no momento. Como a meditação interfere na emoção? Porque a meditação, a gente vai conseguir focar no agora. E eu focar no agora vai fazer com que aos poucos o meu cérebro, ele vá diminuindo, por exemplo, esses pensamentos do que vai acontecer, esses pensamentos do passado, porque o tempo todo a gente não está no momento agora. Quantas pessoas estão aqui me ouvindo e às vezes a mente divaga por outras coisas, acaba lembrando de outros assuntos. Isso é normal do ser humano, né? A gente está no momento aqui, mas está pensando em outra coisa. Então, a meditação, ela faz com que a gente foque no agora, diminua a ansiedade, saiba o que está acontecendo, foque ali onde a emoção está agindo no corpo, tá bom? Quando o motivo te leva a ficar mal e lembra de outras pessoas, coisas que lhe fazem mal, você vai aceitar a tristeza, né? Aceita mesmo que a tristeza venha e lembre, a tristeza vai embora, os sentimentos são passageiros. Quando eu me sinto triste, eu posso lembrar dessa situação e lembrar que essa situação está no passado, não está acontecendo no momento. Olha o que a Williane está falando. Antes de você falar sobre validação, eu achava que se aceitasse que eu estava sentindo tal emoção, eu poderia piorar o que estivesse sentindo. Williane, perfeito. Eu amo quando você participa das lives. O que a Williane falou é o que todo mundo acha. Se eu estou ansiosa e aceitar a ansiedade, ela vai piorar. Não, é ao contrário. Se eu estou ansiosa e eu não aceito, eu fico mais ansiosa. Eu aceitar a emoção não quer dizer que eu esteja dizendo, eu adoro ficar triste, eu adoro ficar ansiosa. Eu aceitar a ansiedade está dizendo que eu estou validando a minha emoção, mas não quer dizer que eu adoro ficar ansiosa. E a ansiedade, ela vai diminuindo. Então, se tinha uma emoção e aceitar e não agir de uma forma negativa. Isso é o que a gente trabalha no processo da psicoterapia, é o que a gente trabalha na regulação emocional. Eu vou sentir a emoção, eu vou identificar a emoção, eu vou aceitar e eu não vou agir de uma forma negativa, né? Então a gente não pode suprimir, porque quando a gente suprime, ela fica pior. Saber que os pensamentos não necessariamente é o que está acontecendo. Eu posso lembrar de uma situação passada e me sentir triste. Mas espera aí, o que está acontecendo agora? Agora eu estou aqui dentro do meu quarto e eu estou fora do perigo, né? Outra coisa é de que, por exemplo, o que eu gosto de perguntar para os meus pacientes, a Williane, se você quiser escrever um pouco de como a validação está te ajudando, como a regulação emocional está te ajudando, para as pessoas entenderem, porque às vezes eu como terapeuta, o pessoal deve achar assim, mas é porque ela é psicóloga, é fácil para ela, e a Williane, ela pode explicar para vocês como ela está melhorando e como foi esse processo de regulação emocional para ela, tá, Williane? Só se você se sentir à vontade. Não sei como explicar o que sinto. Me isolo, choro até dormir ou até me acalmar ou desabafar com alguém. Pode ser ansiedade? Olha, que o tema hoje não vai ser ansiedade, mas, por exemplo, quando você vai desabafar com alguém, é um estilo de regulação emocional que é saudável, porque eu vou conversar com alguém, falar o que eu sinto. Olha, um exemplo para vocês entenderem o quanto quando a gente se valida, quando a gente aceita aquela emoção, ela se torna saudável. Quando um amigo vem contar uma história triste para você, você fala coisas do tipo, não fica triste, não tem o porquê tu ficar triste. A tristeza é um sentimento horrível. O que você fala pro amigo geralmente? Se você for uma pessoa sensata, né? Você vai falar, olha, mas é isso mesmo. Se eu fosse você também, eu ficaria triste. Por exemplo, término de um namoro, né? Mas é normal você ficar triste, isso vai passar. Aceita isso no momento, né? Mas aos poucos você vai se erguendo. Nesse momento que tu fala isso pra um amigo, tu tá validando a emoção dele. O amigo se sente à vontade. Poxa, sempre é muito bom conversar com você, porque você me entende. Só que na vida de vocês não estão fazendo isso. Vocês estão criticando, estão achando que tristeza é ruim. Outro ponto importante, todas as emoções, elas são necessárias. Pois eu odeio sentir medo, Andressa. Não, se você tá no meio de uma rua escura e você sentir medo te faz correr com medo de assalto, esse medo, ele tá te ajudando,
né? Por exemplo, se eu estou ansiosa para apresentar um trabalho, mas porque eu estou ansiosa, eu vou estudar mais para na hora eu arrasar. Essa ansiedade, ela tá me motivando a estudar, porque eu tô com medo de na hora eu não saber falar. Todas as emoções, elas são válidas. Respeite as emoções de vocês em vez de negar. Vou dar outro exemplo de uma emoção que é vista como negativa, pode ser positiva. Poxa, eu tô muito triste porque alguém morreu. Seria estranho se você não tivesse triste pela morte de alguém. Ué, Andressa, mas como é que essa tristeza ela é positiva? Eu tô demonstrando o meu carinho, a saudade de alguém que me deixou, né? Alguém que morreu. Então, todas as emoções precisam ser aceitas. E porque a gente